cachimbo, o instrumento sagrado. Esse instrumento, ele é diferente de um cachimbo tradicional, esse cachimbo indígena, esse cachimbo xamânico. Por que isso? Por exemplo, o tabaco que é usado no cachimbo é esse tabaco puro, sem agrotóxico nenhum, sem substâncias químicas. Ele é puro. Por quê? Porque o tabaco é uma planta de poder espiritual. O homem, com a sua ganância, não se importando com o que acontece com o outro, desenvolveu meios aí onde existe 4.700 substâncias químicas no tabaco. E aí é onde daí a questão do cigarro, onde a pessoa engole a fumaça, e os seus pulmões, seus alvéolos pulmonares vão ficando pretos, e aí tem problema sério de saúde, problemas de impotência sexual, entope as artérias, e isso vai sendo um agravante na saúde. E o cachimbo indígena, tanto como o cachimbo pequeno, que se usa também, a forma como é usado esse cachimbo, o propósito, ele é um propósito 100% transcendental, verdadeiro, espiritual. E esse instrumento, ele é muito importante, porque, por exemplo, esse é um cachimbo indígena, é um cachimbo que eu fiz, ele é um cachimbo de pura sintonização, ele já existe. O que eu fiz foi captar a energia dele e, através da minha habilidade de escultor, exteriorizar a forma espiritual dele. Então vocês observam, esse cachimbo ele tem uma haste de uns 40 de comprimento. Então, como eu estava dizendo, o tabaco ele é uma planta de poder espiritual masculina. Ponto. Eu misturo o tabaco quando vou fazer a parte ritualística, de conexão espiritual, eu misturo com camomila. Você pode misturar com alecrim, erva doce, algumas plantas medicinal. Jamais você pode colocar no tabaco ou num cachimbo desse a cannabis, nada disso. Tá? É totalmente de cunho espiritual. Aqui é de uma conexão ancestral. Mas o cachimbo, ele tem duas forças nesse instrumento sagrado, que é o equilíbrio, a força masculina e a força feminina. A haste, independente do tamanho, se ela é de 20, de 15, de 10, de 30, de 60, enfim, ela representa a parte masculina, ela representa a energia masculina. Já o fornilho, que é onde vai aqui o tabaco, ele representa a energia feminina. Então, esse é o instrumento sagrado. Aqui, uma forma que é do xamanismo, tá? Onde nem todos os cachimbos são dessa forma. Tem cachimbos lisos, sem expressão nenhuma, mas ele é um instrumento sagrado. E principalmente porque está sendo utilizado para esta finalidade, para este propósito. Esse aqui é um outro, como vocês podem ver, como esse que a gente encontra na loja, né, que eles costumam dizer que são cachimbos de preto velho, que no caso a haste, ela vem até aqui, certo? Mas esse cachimbo aqui é um tradicional, não é? Mas aí nós colocamos uma haste maior, por quê? Porque a fumaça também, quando você tem uma haste maior, ela vem fria,
não esquenta, né, no interior aqui da boca, certo? Então esse também é um outro tipo de cachimbo, ok? Pois veja bem, o sagrado está no instrumento e você é o sagrado, percebe? Tudo dentro do xamanismo ancestral parte desse ponto, a conexão do sagrado em mim com o todo à minha volta. Então aí existe uma cumplicidade de respeito e integração com a espiritualidade, com todos esses meios espirituais, que são meios facilitadores para nós nos autoconhecermos através da interiorização com essas plantas de poder espiritual. São plantas também ancestral, de poder ancestral. Por isso que existe aí essa interligação, essa conexão direta. Pois bem, uma das coisas que é muito importante deixar claro aqui é que pitar o tabaco no cachimbo, como eu mostrei para vocês, através desses dois aqui, da forma ritualística, xamânica, ancestral, jamais a pessoa se vicia por estar pitando. Por quê? Porque essa prática ancestral sagrada, que é um ritual divino de integração com as energias telúricas, com as energias da Mãe Terra, né? Porque o tabaco ele é terreno, ele vem da terra, então ali ele tem todo esse âmbito, né? Toda essa interação da Mãe Terra. Nós não nos viciamos porque nós fazemos isso de uma forma de muito respeito e sabendo do propósito de quando nós pegamos esse instrumento, o cachimbo, colocamos o tabaco e acendemos ele. Nós não engolimos, por exemplo, a fumaça. Nós jogamos a fumaça para fora, nós assopramos ela. E essa fumaça, ela é o veículo de oração espiritual. A fumaça ela vai estar levando ao grande espírito toda a nossa intenção de cura, onde você vai pedir por você, para te curar, para te harmonizar. E também você vai pedir pela cura da Mãe Terra, de todos os seres aqui presentes na humanidade. Então é uma prática que vocês percebem que ele é totalmente de puro amor. 100%. É uma prática de amor. Porque você está se dedicando ali, separando um tempo para se dedicar a isso. Com isso, fica impossível o vício, porque é um instrumento sagrado, uma planta de poder espiritual de cura. Então, ele vai fazer o que quando você está pitando? Você vai se curar de todas as toxinas que existem nos conservantes, em tudo que nós bebemos e comemos. Então, o tabaco, como eu disse, ele é uma medicina. Essa prática é uma prática de cura. Curar o seu aparelho físico de vícios, de alimentos, de substâncias, como também a cura da parte emocional. Então você não vai acender o cachimbo assim, não estou fazendo nada, acender um cachimbo. Vou colocar umas músicas aqui para tocar e vou matar o meu tempo pitando o cachimbo. Não. Você sente o momento. Você pode até pitar algumas vezes durante o dia, de acordo com a necessidade e a demanda que você sente que precisa ser resolvida. Porque quando você preenche o fornilho do cachimbo, ali está presente a sua ancestralidade também. Porque ele é uma ponte com o espiritual. Ele é uma ponte. A prática do cachimbo sagrado é uma ponte, é uma conexão espiritual.
Por isso, a filha do búfalo branco, a ovelha branca, trouxe para os índios. E daí hoje está aqui presente para toda a humanidade, para todos aqueles que sintam o chamado espiritual. Então, eu apresentei para vocês o instrumento, como que ele é e muitas outras formas. E a razão para ser usado, e como usar. Não existe o vício. Existe uma questão aí que implica quando a pessoa começa a cachimbar e não busca ali uma retidão de espírito com a cura e com a harmonização que ele vai proporcionar a você. Algumas pessoas começam a banalizar. Tem mais um outro companheiro, mais outro amigo que também participa, conhece, ou já assistiu um vídeo e aí se interessa, compra e começa a fazer. Mas, quando nós falamos de uma prática espiritual, uma prática ritualística, de conexão espiritual, é claro que por uma questão simples, jamais pode ser banalizada. E isso acontece, infelizmente, de irmãos que fazem ali a sua oração, eu vou explicar o procedimento disso, e daqui a alguns momentos começa a tratar de assuntos corriqueiros, numa visão totalmente distorcida, falando de futebol, falando das irmãs, daquela forma assim, nossa, você viu aquela mulher, eu não sei o quê, aí começa a contar histórias, suas peripécias. Cadê o sagrado? Isso é uma banalização. Isso é uma falta de respeito com o propósito que deveria estar realmente acontecendo e com um instrumento sagrado. E também uma falta de respeito para com você, que você está deixando ali se exteriorizar em um ato que deve ser espiritual, de âmbito espiritual, com historinhas, com conversinhas que não tem nenhum âmbito espiritual. Isso é banalização. Então, se for assim, jamais acenda o seu cachimbo. Jamais. Use o sagrado para o sagrado. Exerça o sagrado em você através de um instrumento sagrado que está às suas mãos.